Bom, vamos falar sobre Lucrécia Martel. Lucrécia Martel nasceu na província de Salta, na Argentina, em 14 de dezembro de 1966. É uma roteirista e realizadora argentina. Durante a adolescência, ela gostava de filmar sua numerosa família, mas nunca pensou que poderia chegar a estudar cinema. Em 86, ela se mudou para Buenos Aires para cursar a ENERC, Escola Nacional de Cinematografia. Realizou alguns curtas, entre eles Rei Muerto, em 1995. Recebeu vários prêmios em festivais internacionais por esse mesmo curta. Nos anos seguintes, fez alguns documentários para a televisão e um programa infantil de humor ácido, que recebeu alguns prêmios da crítica argentina. Em 1999, o Sundance NHK Filmmaker Award pelo roteiro de La Ciénaga, ou O Pântano, como conhecido no Brasil. Já como uma diretora consagrada, em 2004 participou da mostra oficial do Festival de Cannes, com seu segundo longa-metragem, La Niña Santa, que conta com a produção executiva dos irmãos Almodóvar. Com seu talento e dedicação, Lucrécia Martel abriu caminho para muitos jovens na província de Salta que querem seguir seus passos. Em 2017 estreou o filme Zama, baseado no livro de Antônio de Benedetto. Em 24 de junho de 2019, foi nomeada a presidente do júri da 76ª edição do Festival de Cinema de Veneza. Na sua filmografia existem filmes como Zama, de 2017, A Mulher Sem Cabeça, de 2008, A Menina Santa, de 2004 e O Pântano, de 2001, além de outros como Rei Morto, Besos Rojos, Piso 24 e L56. Argentina da época. De certa forma, a crise de 2001 nunca foi resolvida totalmente, pois parte dos credores não aceitou o calote e foi para a justiça, o que impede até hoje o país de se levantar de fundos internacionais de ajuda. Carlos Stempniewski, professor de Comércio Exterior das Faculdades Rio Branco. Em 2001, em meio a uma crise econômica e política, a Argentina anunciou um calote em sua dívida pública, que na época era de cerca de 100 bilhões de dólares. A decisão abalou a confiança dos investidores, afastou empresas estrangeiras e fez o país ter dificuldades para conseguir empréstimos internacionais. A entrada de dólares ficou dependente da exportação do agronegócio, mas a economia perdeu competitividade e a entrada da moeda estrangeira, com a venda de grãos e carne, também caiu. Com isso, a Argentina não consegue mais financiar as contas externas e o volume de reservas internacionais, espécie de poupança em moeda estrangeira contra crises, vem caindo. Nesse início de ano, o volume dessas reservas, que era de 43 bilhões há um ano, caiu para menos de 30 bilhões. As reservas internacionais brasileiras, para efeitos de comparação, que somam mais de 370 bilhões em 2005, no governo de Néstor Kirchner, oferecendo a quem tinha sido prejudicado pelo calote pagamentos com desconto acima de 70% a serem feitos em 30 anos. Mais de 90% dos credores aceitaram a proposta do governo. Mas ações de quem rejeitou o acordo ainda correm em tribunais internacionais. De certa forma, a crise de 2001 nunca foi resolvida totalmente, pois parte dos credores não aceitou o calote e foi para a justiça, o que impede até hoje o país de levantar fundos internacionais de ajuda, afirma Carlos Stempniewski, economista e professor de comércio exterior das faculdades Rio Branco.
Essa matéria é do G1 e foi lançada em 2014. Sobre o filme Pântano, a autora deu as seguintes declarações: quis me comprometer a falar sobre o que está próximo a mim. O que me parece doloroso é a perda de solidariedade e de vontade na classe média argentina, explica Martel, que antes havia feito documentários e um curta. A desolação da paisagem acompanha a história, aumentando a sensação iminente de tragédia para que caminham os personagens de O Pântano. E não há nada feliz. Em entrevista à Folha, por telefone, de Nova York, a cineasta, que também assina o roteiro, fala de O Pântano, comenta seu próximo projeto e analisa o momento atual de seu país e da cinematografia a qual pertence. Sinopse: a cidade de La Ciénaga é conhecida pelas extensões de terra que se alagam com as chuvas repentinas e fortes, formando pântanos, que são armadilhas mortais para os animais da região. Perto da cidade fica o povoado de Rei Muerto, em que está localizado o sítio de La Mandrágora, onde são cultivados pimentões vermelhos. Para ele vão duas famílias, lideradas por Mecha, Graciela Borges, e Tali, Mercedes Moran. Mecha é uma mulher em torno de 50 anos, que tem 4 filhos e um marido que procura ignorar, bebendo cada vez mais. Já Tali é prima de Mecha e também tem 4 filhos, sendo que ama seu marido e sua família. Em meio ao verão infernal, as duas famílias entram em conflito quando a tensão entre elas aumenta. Ficha técnica. O título original de O Pântano é La Ciénaga. O ano de produção é 2001. Dirigido por Lucrécia Martel. Estreia mundial 2001. Duração 95 minutos. Gênero, comédia e drama. País de origem, Argentina. Roteiro, Lucrécia Martel e Hugo Colassi. No elenco temos Andréa Lopes, Isabel, Daniel Valenzuela, Rafael, Diego Benas Joaquim, Fábio Villafane Perro, Franco Veneranda Martim, Graciela Borges Mecha, Juan Cruz Bordeu José, Leonora Balcari Verônica, Maria Micol Helero Mariana, Martim Adjemian Gregório, Mercedes Morantali, Noélia Bravo Herrera, Sebastião Montagna Silva Bailé e Sofia Bertolotto. Em algumas análises feitas por alguns analíticos de cinema, algumas observações foram feitas e eu decidi destacar algumas. Uma observação importante é que as personagens indígenas são sempre as empregadas, trabalhadoras, pessoas mais pobres e que frequentam lugares mais baratos. Pela estrutura do filme, isso aparece mais como uma denúncia que como um reforço de exposições sociais, já que a comparação de classes é um dos principais pontos de partida do filme, que se aprofunda mais na decadência existencial das classes mais ricas. Para Mecha, a traição no passado, sabida, mas impronunciada, do marido com Mercedes, que atualmente parece se relacionar de forma íntima, mas que nunca fica explícita com José, a faz afundar mais que uma figura masculina em si. Até porque Gregório é um homem sem motivações ou aspirações, que não reclama nem acrescenta nada. Há também outro jogo parecido e talvez relacionado com o do título. Mecha é um apelido para Mercedes, ou seja, a matriarca decadente possui o mesmo nome da mulher que afasta seus homens dela. O segundo pântano de Mecha é o alcoolismo, bastante marcado no filme. Por fim, a desistência de Tali de viajar à Bolívia ajuda a afundar Mecha ainda mais.
É notável que Martel consegue explicitar o sistema patriarcal e seus prejuízos às mulheres, mesmo para famílias centradas na mulher, como a de Mecha, sem precisar apelar para a violência física ou verbal. O filme começa com um acidente leve e termina com outro mais grave. No intervalo entre os dois acidentes, o risco vivido pelos personagens é iminente. Eles passam por situações delicadas e pericliantes na maioria das cenas. A atmosfera é o tempo todo de perigo. Isso é fortalecido em grande parte pelo som. Muitas vezes, durante uma cena de perigo, imagens de outras cenas são impostas à espectadora antes do desfecho da cena de perigo. Fica a cargo do som completar o que foi cortado. Um exemplo disso é em uma cena em que os meninos estão na montanha com uma arma de fogo. Luciano se coloca na frente da arma e a cena é cortada para os adultos bebendo na piscina. Na cena da piscina ouvimos sons de tiro e completamos intuitivamente a ação da cena anterior, presumindo que Luciano levou um tiro, mesmo sem a confirmação de que isso realmente aconteceu. Esse recurso é interessante, porque nos coloca na mesma posição que Tali e Mecha estão ao escutar o tiro. Também acontece algo parecido quando o filme acaba e sobem os créditos. O som ambiente continua até o final, mesmo sem as imagens. A autora de O Pântano deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Nessa entrevista, lhe fizeram as seguintes perguntas. A senhora não gosta de dizer que seu filme é um retrato da Argentina. Por quê? Porque retratar a Argentina é impossível. Não há como escrever sobre toda a Argentina, toda a tragédia argentina. Escreve-se sobre o que te rodeia. Parece-me excessivo para uma pessoa dizer que está falando sobre toda a Argentina, responde Martel. Mas há um tipo de leitura do país, mesmo assim. Sim, quando se fala da família de alguém, você acaba se referindo ao marco cultural, a que pertencem essas pessoas. O que pensei ao fazer, o pântano, é que há coisas que não estão funcionando bem, que vejo na minha própria vida e entre pessoas da Argentina. Quis me comprometer a falar sobre isso. E família é uma estrutura muito complexa, que não defendo nem ataco. O que me parece doloroso é a perda de solidariedade e de vontade na classe média argentina. Há uma desarticulação política pós-ditadura nessas pessoas, responde Lucrécia. Que avaliação a senhora faz do cinema argentino nesse momento? No cinema recente da Argentina, apareceu uma nova geração de diretores marcado pelo mesmo período histórico, com muita vontade de dividir coisas e de dizer essas coisas. E o cinema argentino tem sobrevivido apesar dos problemas econômicos. Aliás, espero que a crise não interrompa isso. O que transparece é o desejo de compartilhar histórias. É mais forte do que os problemas econômicos. Há muita gente nova que atravessou épocas muito duras e sempre estão sendo filmadas histórias que falam do entorno do diretor. O que dá força a esse cinema, porque isso é o que lhe dá verossimilhança. E qual sua análise do cinema latino em geral? Pergunta a Folha. E Martel responde. O que me chama a atenção é que há uma ignorância suprema na América Latina de sua própria cultura. É enorme a desarticulação dessas culturas. Isso marca a nossa debilidade. Não há uma forma de circulação de produtos culturais. É como se houvesse desarticulado a ideia de uma América Latina em si, responde Lucrécia. Quais seriam os entraves à circulação desses produtos? Por exemplo, no Mercosul. Acredito que o problema é que a política latino-americana em geral é pendente mais a que devemos do que a quem divide conosco o nosso estado de tragédia e miséria. Interessa agradar mais a eles do que nos juntarmos com quem é igual a nós. É vergonhosa a relação que a Argentina tem com os Estados Unidos. Penso que deve existir outras alternativas de relacionamento, mas falta gente para pensar nessas novas saídas.
Nove Rainhas foi visto por mais de 70 mil pessoas em São Paulo. A senhora crê que há uma demanda não satisfeita de filme da região? Martel: estou convencida que sim. A Argentina gosta do Brasil, excetuando-se a rivalidade do futebol. Especialmente no sul da Argentina, há pessoas que adoram o Brasil e que o veem como lugar de liberdade. O problema dos filmes é a distribuição. Quando há anúncios de filmes a público, Central do Brasil foi um sucesso na Argentina. Penso que outros filmes brasileiros também poderiam ir bem nas salas argentinas, mas as pessoas precisam saber que esses filmes estão passando. E eles têm que ser distribuídos, responde Martel. Folha: como será seu novo filme? Martel: La Niña Santa. A Garota Santa é sobre adolescentes de paróquia e médicos. O filme aborda a iniciação sexual de jovens católicas. A protagonista é uma garota, e todos os médicos do filme serão homens. Agora estou escrevendo o roteiro e pretendo rodá-lo ano que vem. Estou negociando coprodução com a França, mas os atores serão argentinos. Por fim, mas não menos importante, resolvi criar minha própria análise sobre o filme. Bom, em primeiro lugar, eu senti muito sono. A narrativa do filme é arrastada e preguiçosa, assim como aparentemente a classe média do país. Se Lucrécia Martel queria expor a morte em vida dessas pessoas, a mesma conseguiu, pois ao olhar de um jovem rapper e diretor de clipes da segunda década do século XXI, esse filme é angustiantemente lento e até monótono, a ponto de prejudicar a narrativa. O filme se insere no contexto político que a Argentina vivia na época e tenta mostrar isso através de imagens cotidianas e não através de algo literal. A religião é abordada e é impressionante ver que temos um vínculo muito forte com o catolicismo na América do Sul, algo que remete aos nossos colonizadores, e algo que, como mostrado no filme, apesar de ser fundamental para alguns, para outros não passa de uma superstição. O fato é que ninguém pode estar certo ou errado em discussões como esta. A cena como a do início, onde as pessoas em torno da piscina suja se arrastam com preguiça até o sol, demonstra, segundo alguns críticos, a letargia da classe média argentina, que espera por algo que nunca vem. Apesar de tudo, eles esperam por uma tempestade que nunca chega durante o calor infernal, e não é capaz de se esforçar para alcançar seus objetivos. A sonoridade do filme conta muito, e lembra dos filmes de suspense / terror. Nesse caso, ajudando a contar a história e em alguns pontos preenchendo o roteiro, onde as imagens não alcançam, gerando uma sensação de que algo não está certo. Sensação essa que permeia todo o filme. Em algumas cenas onde cortes abruptos impedem seu desfecho. O som é responsável pelo destino final, pelo sentido final. Como na cena da vaca atolada, quando alguns garotos atiram. Olhando pelo viés de horror psicológico, Lucrécia expõe seus personagens de tal maneira que os frios e monótonos cidadãos ricos de Ciénaga se movam e se comportem como zumbis, que, sem grandes aspirações, vivem entorpecidos pelo vinho e consumismo. Pessoas vivas, mas que se comportam como mortos. O filme foi gravado em 2001. A moda da época e como as pessoas viviam faz com que eu me lembre um pouco da minha infância, de como meus primos mais velhos agiam e o que eles assistiam. A vivência argentina, apesar de diferente, é mais próxima da nossa, quando vista das grandes telas, do que a de países como Estados Unidos ou Espanha, que atualmente são grandes polos audiovisuais. O filme tem locações internas e externas, sem grandes tratamentos de cores, já que nesse filme a impressão que se tem é que as cores não passam vida, sendo ele todo meio fosco.